meninas, tudo bom com vocês? Sejam mais uma vez muito bem-vindas ao nosso podcast Bate-Papo com a Edi, porque aqui a sintonia é feminina. E para variar, eu nunca vou cansar de agradecer a permissão e a honra que você me dá de estar compartilhando esse momento contigo, viu? Mais uma vez, gratidão eterna e estamos juntas. Hoje o nosso episódio vai tratar de um tema bem atual e vou falar que bem relevante, acredito que sim, a partir de agora e daqui para frente, né? Porque uma coisa é fato, é inegável que a tecnologia ela está cada vez mais presente nas nossas vidas de uma forma direta ou indireta. Avanço da medicina, a praticidade que isso nos traz, de nós estarmos aqui nesse momento, inclusive, tendo essa relação de troca à distância. E por mais que talvez algumas de nós tenhamos aí uma resistência, uma desconfiança ou uma insegurança em relação a isso, como é o meu caso, né? Fato é que é inegável que chegou e veio para ficar, ponto. Ou a gente se abre para isso e acompanha o mundo, ou a gente vai ficar lá atrás. Eu não quero ficar lá atrás, você quer? Eu tô fora. Eu quero sempre ir para frente, né? Caminhando sempre para frente. Então, hoje nós vamos falar sobre inteligência artificial. Pois é. E para isso, eu trouxe duas queridas aqui. Nós temos a Jaque, que vai estar se apresentando, que ela é uma mulher especialista nessa tecnologia. E temos aqui a Antônia, querida também, uma terapeuta, porque eu acho importante, nós trazemos esse olhar também da relação humana com a tecnologia, né? Que eu acho que talvez tenha que ter ali uma divisão, um limiar, para que talvez nós não confundamos o que é real do imaginário, né? Mas isso aí é uma conversa para depois, eu que estou me adiantando um pouquinho aqui. Elas vão estar se apresentando. Meninas, sejam bem-vindas. Eu tenho mania de dar as mãozinhas assim. Sejam muito bem-vindas, viu? Muito obrigada. Obrigada por estarem aqui. Obrigada. Vou pedir para vocês se apresentarem para as nossas meninas, para a nossa audiência, e aí a gente vai continuar. E hoje tem uma convidada especial aqui, que vocês vão ver só daqui a pouco. Pode começar, querida. Boa tarde, obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. E estou aqui muito feliz de Quem compartilhar. É você, mulher? Eu sou Antônia Souza, terapeuta, trabalho com constelação familiar, né? Adoro! E trabalho com mulheres 40 a mais com ninho vazio. Com ninho vazio? Ninho vazio. Um aspas que é aqui. O ninho vazio? Isso, o que é isso? Quando mulher? os filhos crescem e casam ou vão morar fora de casa, né? Seja na mesma cidade, mas em outro bairro, ou em outra cidade, outro país. Às vezes a mãe se sente um pouco inútil, vamos dizer assim, inútil. Porque entendi. meu filho estava aqui, debaixo das asas, e agora o que eu vou fazer? Síndrome do ninho vazio, Síndrome do ninho vazio. Entendi. Então, é com essas mulheres que eu trabalho. Maravilha. Existe vida após o ninho, gente. Perfeito. Né? Maravilha. E você, minha querida? Diga aí. Oi, boa tarde para vocês. É um prazer estar aqui com você, Di, prazer com você, é nosso. Antônia. Eu, tenho mais de 30 anos em tecnologia, né? Bastante. Então, desde a minha época aí de universidade, já era apaixonada por tecnologia, amava inovação, né? Então, trabalhei aí no mundo corporativo, né? Grandes empresas da área financeira, onde a tecnologia é o core da empresa, né? Porque o ativo é dinheiro, então você depende de sistemas, né? E trabalhei em grandes players, né? Também Telefônica, Sonda IT, grandes players aí do mercado. Saí do mundo corporativo em dezembro do ano passado, tá? E me descobri empreendedora. Olha, isso é fantástico. Hoje estou abrindo uma consultoria, né? Também na área de tecnologia. Estou dando aula de inteligência artificial. Olha que bacana. Principalmente para as pessoas 50 a mais, né? Que é um público em que eu trabalho bastante. Sempre gostei muito desses pilares da diversidade, principalmente mulher e agora 50 a mais, né? E também com duas amigas que eu conheci num programa de carreira 50 a mais. Tá? Gente, é fantástico esse momento que nós estamos vivendo, né? Fantástico, né? E encontrei duas pessoas que deu assim um match,
uma conexão tão grande entre a gente, estamos abrindo também uma consultoria, tá? Para dar a curadoria de caminhos para esses executivos que também vivem 30, 35 anos no mundo corporativo e quando saem, né? E o meu plano B? O que eu vou fazer agora? Né? Acho que um pouquinho da Antônia, né, Antônia, essa analogia que você fez Sim. da mãe, da mulher, né, que se vê sozinha, de repente, depois que os filhos saem, eu acho que é também os executivos, né? Você fica 30, 35 anos, eu mesma, né, sair desse mundo corporativo, às vezes você acha que não tem outra janela, né? Fora desse mundo corporativo, né? E aí você se descobre, né? Descobre os seus talentos. Você se redescobre, né? Se redescobre. De uma outra forma, né? Então, a gente está abrindo aí a Rebrand-se, tá vindo aí com tudo. Maravilha. Pra gente ajudar esses executivos também. Então, Que bacana. Um prazer enorme estar aqui com vocês. O prazer é nosso. E você tocou num ponto interessante, porque quando essa pessoa sai do mercado de trabalho, acho que é já até um gancho para a gente começar a nossa conversa, principalmente hoje, né? Mulheres, 40, 50, 60 a mais, porque ontem eu estava conversando com uma amiga, ela usou uma frase bem interessante. Nós somos velhas para sermos novas e novas para sermos velhas, isso ligado ao mercado de trabalho, né? Sim. Porque ela trabalha na área de recrutamento, seleção de profissionais. Sim. E ela vê muito que as empresas hoje, apesar das mudanças que estão acontecendo, porque nós aqui fazemos parte de uma geração, uma nova geração de mulheres 40, 50 mais. Sim. Né? O nosso perfil mudou, e que bom, graças a Deus, né? Verdade. É mesmo. Só que as empresas, elas não estão acompanhando essa visão. Então, ela falou assim, que no máximo, eles aceitam olhar um currículo de pessoas até 45 anos, por exemplo. Né? O que é um desperdício. Porque há tantos profissionais hoje, e aí esses profissionais nessa faixa etária que não conseguem uma recolocação, o que eles vão fazer hoje? Aí entra nisso, nessa proposta que você está oferecendo, e também novos modelos de profissões que essas tecnologias hoje podem oferecer. O mundo está passando por esse processo grande de transformação e que nós não temos como escapar deles. Não, né? É verdade. Não tem como, ponto. Inevitavelmente faz parte das nossas vidas, né? E eu confesso que, como eu falei na abertura, que eu mesma sou uma pessoa que eu nunca fui muito amiga da tecnologia no sentido de conhecer. Nunca evitei, nunca rejeitei, mas nunca fui muito ligada nisso. Por exemplo, esses chats, a própria IA, eu mesma comecei a usar, sei lá, faz um mês. Nem isso, mais ou menos isso. Porque eu tinha as minhas resistências, só que hoje eu entendo que não. Eu mudei, estou mudando o meu olhar em relação a isso. E acho interessante nós trazermos esse olhar por causa dessa relação humana com isso tudo, Sim, né? Sim. Porque até no episódio anterior, que nós falamos com a Lani, querida, eu mesclei um pouquinho sobre IA com ela e ela falou uma coisa interessante, que não é a ferramenta em si que é ruim, é a maneira como se utiliza. Sim. Essa é a questão. Né? Assim como até a água. Se a gente tomar água demais, ela vai fazer mal. Né? Então, a gente tem que tentar ter um meio termo, um ponto de equilíbrio em tudo. Você trouxe uma coisa muito importante, né, Edi, em relação à tecnologia. Né? A gente fala muito hoje de IA, mas se a nossa geração, né, a gente viveu internet, celular, os grandes robôs, né, as empresas automobilísticas hoje substituíram dezenas de funcionários por robôs. Né? Os aplicativos, quando chegou o Uber, né? Os taxistas fizeram maior greve porque era contra, né, o Uber. É verdade. E não adianta, você vê que não adiantou proibir. Então, a proibição, ela não é eficaz. Né? Então, na verdade, o que você tem que fazer? Aprender a conviver com aquela tecnologia. Né? Então, hoje, por exemplo, as maiorias das fábricas automobilísticas têm grandes robôs. Cancelou uma série de empregos, né? Substituiu uma série de empregos, sim, mas em compensação surgiram outras. As pessoas que sabem lidar com os robôs, quer dizer, o ser humano você sempre vai ter que ter, né? Você acaba tendo a figura do ser humano. Sim. E com a inteligência artificial, a mesma coisa, né? Você sabe que a inteligência artificial, ela já existe desde muito tempo, né? Não sabia. Desde quando existe esse trem? Desde 1954. Oi? Quando 3 cientistas... Calma, 1954.
Mais velho Antes que de eu nós. nascer? Sim, porque desde lá da... Você sabia eram disso? Não. 3 cientistas na época já tinham, ou seja, usar a máquina para fazer, né, as análises, as reflexões. Inclusive, um deles é que surgiu esse termo, inteligência artificial, foi um deles que criou esse termo, inteligência artificial. Não vou lembrar o nome dele agora, o nome americano. E durante muitos anos, isso ficou o quê? Nas empresas, né? A IBM com o Watson, né? Muitos anos dentro das empresas. Por que hoje todo mundo fala de inteligência artificial? Porque popularizou. O chat GPT trouxe o quê? Para nós aqui, ó, não programadores, analistas, mas para as pessoas comuns, trouxe o quê? Para a gente lá. A gente não precisa saber programar, a gente não precisa saber fórmula, não precisa saber nada. Você tem lá um prompt, que é onde você escreve. Eu quero saber sobre a Revolução Industrial. Ele vai te trazer. Então, em 2022, mais ou menos, e Edi, foi tão engraçado. Sabe qual foi a minha primeira contato com inteligência artificial? Foi numa reunião. Eu estava dentro da empresa. Nós estávamos numa reunião de equipe e a gente apresentando, né, indicadores e tal, e todo mundo no celular. Eu parei assim, falei, o que está acontecendo, né? Não, nós estamos com o chat GPT fazendo um monte de pergunta. Gente, eu nem dava conta disso. Numa reunião, finalzinho de 2022, Antônia. Nossa. Que a gente começou, então vamos criar um perfil, vamos ver o que é. Então, assim, é algo muito novo para nós, né? A grande explosão foi com o chat GPT. E hoje, você vê, né? 2 anos depois, 23, 24, 25, 3 anos depois, desculpa. A gente tem aí milhares de apps de inteligência artificial, né? Desde programação, voltado para vídeo, voltado para saúde, né? Então, nossa, em 3 é uma infinidade anos, mesmo. Explodiu. Mas, assim, o grande evento mesmo foi finalzinho de 2022, mais ou menos, com o chat GPT, né? Deus. E como que você percebe isso hoje? Dessa relação, ela falou que essa questão vem de lá para cá. Gente, eu nunca ia imaginar que foi em 1900 e bolinha que esse negócio existia mais velho que eu. Existia. Pois Tô passada, Mas gente. se nós analisarmos bem, sabe aquelas séries antigas? O maior sonho era ter um carro onde eu falasse ao telefone, igual umas séries de antigamente que tinha, né, de detetives e tudo. Eu falei, gente, um dia eu vou ter. Que nós, para termos um telefone fixo, Isso, quem lembra, Nossa, né? Ó, O telefone você que tá aí do fixo. outro lado, se você for 40, 50, assim, você vai entender que a gente tá falando. Para ter uma linha telefônica demorava anos. Era Aí anos. depois se popularizou. Houve um boom, todo mundo tinha telefone fixo. Aí depois veio o celular. Aí o celular no começo era aquela coisa... Nossa, aquele celular aquele grande, tijolão, aquela coisa Nossa, que você lembra? ligava. Caro demais, né? Era um status, né? Pra Era, você carregar era, o celular, era. você punha naquele no Isso, cinto. aí você puxava ali. aquela Não antenona, é? né? Nossa, era um status você ter um celular, né? Eu acho que o jovem tá do outro lado e fala, gente, elas são da pré-história, né? É verdade. Mas assim, nós acompanhamos a evolução. Né? Sim, E aí deu um boom total, né? Então, antes você só falava. Depois você tirava foto. Aí depois você já começava a ter agenda, você começava a interagir com a agenda. Ligar para fulano, telefone, fazer ligação. Você faz vídeo. Você tem uma série de aplicativos que até hoje eu não sei lidar com todos no celular. Mas chegou aí o chat GPT para deixar todo mundo de cabelo em pé. Mas se você souber utilizar da maneira adequada, como uma curadoria, e não como a sua única e exclusiva ferramenta de trabalho, Isso. ela é uma ferramenta importante. Chegou para ficar e ou você fica com ele, você fica sem ele, fica na pré-história. Como que você percebe a relação das pessoas hoje, assim? Porque eu acho isso tudo muito interessante, acho mesmo. Eu estou me descobrindo nesse lugar, então é como se eu estivesse descobrindo um mundo novo, que não deixa de ser, né? Não deixa de ser. E a cada vez que eu... por exemplo, um parênteses aqui, né? Eu estava no salão de vir para cá
E a minha maquiadora falando, eu tenho que fazer umas artes para postar, não tive tempo. Eu falei, mulher, por que você não foi? Ela mais nova que eu, nem sabia. Aí eu fui mostrando para ela lá e ela falou, gente, eu vou usar para ontem. Eu falei, pois é, se tem essa praticidade de um lado, só não pode criar uma dependência, né? Sim, uma codependência em relação a isso, verdade. né? E aí, como que você enxerga isso hoje, essa relação humana com a tecnologia? Qual que é o limiar disso para que a pessoa entenda que ela está... Qual é o limite? Que ela não passou daquele limite, porque às vezes... Até no meio dessa vida corrida que nós levamos, quando você tem uma ferramenta que gera essa praticidade para você, é claro que você vai fazer utilizar dela, claro que sim. Mas qual é o limite do saudável para isso? Então, você não pode criar essa dependência de pesquisar sobre medicamentos. Eu acordei depressiva hoje, o que eu faço? Ele vai te dar um panorama genérico. Nada substitui, por exemplo, a terapia, nada substitui o olho no olho, Já ouvi o falar pegar de uma na pessoa mão, que fazia terapia com a IA. terapia com a IA. De repente, ela te dá fala alguma coisa absurda e você toma como verdade. Não é isso. Mas você acha que existe uma... Eu não sei se na sua prática clínica já aconteceu isso ou não, mas... ou se você conhece algum caso pontual, claro, não precisa mencionar quem, Sim. mas se você já teve algum contato com isso, de alguém que ultrapassou esse limite e não se deu conta, porque às vezes a gente vai nesse lugar, você começa a fazer uso daquilo e não se percebe que, de repente, você está ali tão viciado, dependente daquilo, que aquilo virou parte da sua rotina, porque... para que você possa continuar exercendo as suas funções de uma forma autônoma, não totalmente, é verdade. Eu tenho uma amiga que falou assim, esses dias eu estava tão triste. Eu fui lá e perguntei para o ChatGPT o que eu faço para minha tristeza, papapá. Aí ela me deu receita, me deu até florais. Oi? Como assim? Deu tudo que eu tinha que fazer e me deu até uma receita de floral. Eu falei, como assim? Sabe, cada pessoa é única. Uma determinada terapia que serve para um pode não servir para o outro. O floral que serve para uma pessoa pode não ser para o outro, pode dar um efeito rebote, alguma outra coisa. Não é assim. A gente precisa tomar muito cuidado, né, Antônia? O pessoal, toda a tecnologia, ela traz sempre algum receio, né? Por exemplo, o celular. Não sei se na época, né, o celular, os tablets, né? Saiu até uma vez uma matéria no Fantástico, a dependência dos jovens e das crianças, né? Sim. O tempo que as crianças e os jovens ficavam no celular, né? Até o limite disso ser saudável ou não. E assim como toda a tecnologia, né? Sim. Com a IA e outras também que virão, né? Sim. Então, eu acho, assim, que... É que nem a gente fala, a proibição não adianta. Não adianta você proibir, porque ela vai continuar tudo que é proibido existindo, é mais gostoso, né? Não é? Mas é importante o quê? A mediação. Porque né? proibir também não vai vai adiantar. Não é o caso. É. Mas eu acho assim, a mediação é super importante. E a grande preocupação, assim, no meu ponto de vista, são os adolescentes e os jovens, né? Então, a mediação dos pais e até mesmo dos professores, né? Eu tenho uma filha de 19 anos, né? Então, ela conheceu muito IA também por mim, né? Porque eu vivo isso todo dia em casa. Ela também aprendeu a mexer. Hoje mexe com vários tipos de IA e tudo, né? Mas é muito importante você ter essa mediação, esse acompanhamento, né? Então, hoje, por exemplo, né, os professores, eles precisam ser preparados para essa realidade. Sim. Não adianta falar assim, olha, eu quero que vocês façam um trabalho, mas não pode usar IA. Não, mas vai usar. Não tem como. Entendeu? Claro que vai. Então, por que não os professores, eles usam a IA A favor deles. a favor? Então, façam uma pesquisa. Vocês querem usar a inteligência artificial? Façam uma pesquisa. Tragam aqui. Vamos refletir as respostas. Ou seja, incentivar o pensamento crítico. Isso, Sim. boa. Exatamente isso. Porque, acho que a Antônia vai concordar Exatamente comigo. isso. O adolescente, o jovem, é essa faixa que ele está desenvolvendo o pensamento crítico. Ele está desenvolvendo o poder de análise. E se você você acostuma o seu cérebro
a não refletir mais, a não ter o pensamento crítico, Isso, exatamente. aí eu acho que isso debilita muito. Exato. Sabe? E falando da geração 45, 50 a mais, Neide, você sabe que eu acho que é a primeira tecnologia que nos favorece? E por Sabe quê? por quê? Por quê? Por causa do pensamento crítico. Eu uso Boa, inteligência verdade. artificial todos os dias. Às Você vezes, usa pra quê? para tudo, para escrever um e-mail, fazer pesquisa, fazer as minhas aulas, me ajuda nos slides. Eu uso inteligência artificial para tudo. Tá? Até às vezes receita, olha, eu tenho um pouco disso em casa, o que você acha que eu conseguiria fazer? É sério, até pra Juro. isso. Gente, eu falo, eu tô conhecendo esse trem agora. Para fazer um Gente. suflezinho eu já fiz. E ficou bom? Ficou ótimo. Pronto. Lascou. Mas, voltando a conversar, né, que sobre o negócio do 45, 50 a mais, a nossa geração é uma geração que passou por muita coisa, né? Honra. Por todas as transformações. E nós já temos o pensamento crítico desenvolvido, É verdade, Sim. né? análise. E mais outra coisa, experiência, conhecimento, É verdade. habilidades. Então, hoje, quando eu peço algumas coisas para o IA, né? Ele me dá uma resposta, eu falo, opa, pera, não é bem por aí, porque você conhece o assunto. Sim, é Sim, verdade. A exatamente. realidade Você que ele sabe, passa é é. totalmente Você diferente. sabe criticar, né, Antônia? Sim. Você fala, não, pera um pouquinho, isso é meio estranho, né? Você mesmo comentou, né? A menina que pegou lá uma receita de florais. Pô, que, né? Absurdo. Mas um jovem ia pegar a receita de floral, eu vou comprar. Ele Sim. acaba não refletindo. Então, eu acho que é a primeira É tecnologia verdade. que nos favorece. Porque a gente já tem a capacidade de Do discernimento, questionar, né? né? De Opa, tá questionar, é estranho isso. verdade. Então, o que eu faço? Às vezes eu procuro 2 ou 3 chat, Gemini, Copilot, Perplexity, outros. Espera só um pouco. Não. Eu, às vezes, faço isso, vou para o Gama, né, para fazer uma apresentação. Às vezes, ele também muda algumas informações. Não pedi para você mudar essa informação. Mantém o texto, me dá só uma imagem. Você entendeu? A gente tem essa capacidade. Agora, o adolescente, o jovem, muitas vezes pode não ter. Então, fica o quê? Copy-paste, copy-paste, Isso, copy-paste. exatamente. Então, eu acho que é urgente as escolas, a educação, preparar os professores para essa realidade. Inevitável, Porque né? você tem que ter a mediação com os jovens, os adolescentes, né? Outro dia mesmo, minha filha estava fazendo um trabalho, né? E eu falei para ela, você checou se ele realmente olhou a origem, a fonte? Aonde que está a fonte? Vamos ver. Será que ele trocou alguma informação? Então, não sei se vocês souberem, alguns meses atrás, uma empresa de auditoria recebeu uma multa altíssima porque foi extraído um relatório de uma inteligência artificial e passou para frente e tinha algumas informações erradas. Ela pagou uma multa enorme. Porque ninguém fez a conferência, né? Então, assim, as empresas, né? Depois até gostaria de abordar esse assunto, a parte de empresas, de organização, a responsabilidade que elas têm em cima de utilizar a inteligência artificial é muito grande. É, porque não dá para simplesmente você pegar aquilo como verdade e levar. Você utiliza no seu dia a dia? Eu utilizo, No mas seu- não nossa. assim, por exemplo, Ctrl-C, Ctrl-V. Não. Ah, claro. Eu tenho um tema determinado. Eu gostaria de elencar algumas coisas sobre tal tema. Aí ela me dá lá todos os tópicos que eu preciso. Eu falo assim, vou escolher esse tópico e vou ver quais os livros que têm esse tópico que eu posso Claro. ler. Então, ela me dá os tópicos, eu vou nos livros que eu tenho, faço uma curadoria para poder postar alguma coisa ou fazer um vídeo sobre o assunto e não usar o pura e simplesmente a Mas você, inteligência então, utiliza artificial. ela no seu Utilizo dia a dia. a meu favor. E você mas, assim, percebeu que ela está trazendo benefícios no seu dia a dia, Sim. na sua rotina, para os seus Sim. atendimentos, para a sua vida? tomando os devidos cuidados, né? Sempre, né? Isso daí Sempre é o essencial, É o essencial, né? porque senão acaba banalizando, né? Então, não vai precisar do profissional, é só ir lá. Usar sempre com ética, né? Sempre, Com Acho que sempre. tudo, né? com Como consciência. tudo, né? Como tudo, né? Qualquer tecnologia, né?
eu sempre falo que os dois grandes polos, né? Ou muito bom, muito ruim, nunca é bom, né? Ou você Os usa extremos, muito... né? Os grandes, é isso que eu ia falar, né? Os extremos sempre são meio difícil, né? Difíceis. Então, assim, Melhor sempre o caminho do meio, né? sempre Quando o caminho sempre. do possível, né? Do equilíbrio, né? equilíbrio, Usar com total. consciência, com transparência, né? E uma coisa super importante, né, das empresas é usar sempre um sistema de gestão, né, de governança de inteligência artificial. Acho que você comentou logo no começo sobre, por exemplo, recrutamento e seleção. Sim. Tá? Precisa tomar muito cuidado, existem várias inteligências artificiais que o que acontece? Quando você lança, por exemplo, você vai ler hoje, né, o ATS, que é um sistema, né, que lê todos os currículos do... Como chama? ATS, né? Ah, tem isso? Gente, eu sou uma... Pensa numa caipira digital. Eis-me aqui, prazer. Sou eu. Esse ATS, na verdade, ele é um sistema em que ele lê lá centenas de currículos. Hoje em dia, você põe uma vaga no LinkedIn e recebe 100, 200 currículos, né? Não é uma pessoa que vai ler isso. São aplicativos, né? Esse aplicativo é o tal do ATS. Do ATS, que tem por trás inteligência artificial. Acho que nem né? todas essas coisas tem, né? Já Já que a tem. bichinha existe desde 1900 e bolinha, não é mesmo? E aí é precisa uma tomar muito anciã. cuidado se quem fez essa programação não colocou um viés de algum pilar de diversidade. Entendeu? Olha, Precisa tomar muito cuidado. Então, assim, o que eu falo, né? As empresas precisam ter uma governança de inteligência artificial. Então, eu estou contratando, eu estou selecionando uma empresa de RH, por exemplo, que faz recrutamento. Eu estou lançando um monte de perfil. Será que os perfis que estão vindo para mim são sempre homens, brancos, 40 anos? É verdade, né? Sim. Por uma determinada função, por exemplo, você pede uma função de engenheiro eletrônico, por exemplo. Uhum. Claro, a probabilidade de ser um homem é maior do que uma mulher. Mas por que não vir uma mulher? Entendeu? Verdade. Você sabe que recentemente mesmo, né? teve uma pesquisa nos Estados Unidos em que eles fizeram isso. Eles colocaram centenas de currículos masculinos e femininos, fictícios, construíram iguaizinhos com homem e mulher. E aí começaram a criar perfis. Então, engenheiro eletrônico. A maioria do IA pegava o homem. Analista de RH pegava a mulher. Por quê? Porque a inteligência artificial, como que ela é construída? Com grandes bases de dados. Então, isso que eu ia perguntar. Gente, como funciona esse trem, afinal de contas? É a construção de grandes bancos de dados, né? Que você alimenta aquilo e ele começa a fazer as correlações, né? Você vê que estão sendo construídos inúmeros data centers, né? Com milhares e milhares de servidores. Então, até acho que foi domingo passado, saiu uma matéria até no Fantástico sobre isso, data centers, que acaba envolvendo o quê? Energia sustentável, né? Tem todo um trabalho em cima disso, né? Mas, enfim, são grandes bancos de dados. Então, o que acontece? Quando ele vai lá, ele fala engenheiro eletrônico. Ele olha do banco de dados, mas a maioria de engenheiro eletrônico é masculino. Então, automaticamente, ele começa a selecionar o quê? Os currículos masculinos. Na lista de RH, 80%, 90% de RH são mulheres. Então eu vou pegar a mulher. Então, por que não mesclar? Então, é importante as empresas tomarem cuidado com esses vieses que estão sendo dados. Tem que ter atenção para isso, E você tem que fazer o quê? Monitorar. Como que você monitora? Com indicadores. Opa, tudo isso aqui, 80% me trouxe homem, tal. Esse aqui me trouxe mulher. E aí você começa a monitorar, entendeu? Porque, e aí fala, opa, preciso arrumar. Né? Essa programação aqui, né? Essa construção aqui, ela tá tendo um viés. Normalmente de algum pilar de diversidade. Sim. Sempre. Isso é importantíssimo, Importantíssimo. Né? Olha a responsabilidade que as empresas têm em função disso. Né? Então, outra coisa, você usa a inteligência artificial muitas vezes, por exemplo, uma empresa financeira. Precisa tomar cuidado com os dados pessoais, críticos. Nome, CPF, endereço completo. Né? Claro, porque tem que tem tomar essa cuidado. lei hoje, né? A lei de Fraude, proteção de dados, coisa, né?
dados sensíveis, que fala da LGPD, né? Os Isso, dados exatamente. sensíveis são aqueles dados que mexem o quê? Com a discriminação, dignidade da pessoa. Claro, né? Então, Principalmente dados nesse sensíveis, momento, né? né? Que a gente está num momento de tantas transformações e de Precisa tantas tomar mudanças cuidado. e tantas coisas, né? Entendeu? Será que existe? Agora me veio uma curiosidade, não sei se é uma pergunta nada a ver, mas vou perguntar. Será que existe a possibilidade de um dia a IA dar ruim? Assim, de dar uma pane geral? Existe isso ou ela é algo, sei lá, inacessível, intocável? Ou ela pode em algum momento dar ruim? Porque eu fico pensando assim, né? Se é uma tecnologia que está fazendo parte das nossas vidas para tudo, até para uma receita, Sim. para uma questão, né, de conhecimento e de tudo mais. Será que existe essa possibilidade dela dar ruim e, de repente, dar uma pane geral? Ou não? É algo que é feito, protegido e que não existe essa possibilidade de dar PT? Existe? Olha, na minha opinião, a IA existe porque antes da IA existia um ser humano manipulando, né? Existe um ser humano que construiu isso para facilitar a vida de outros seres humanos. Então, há possível erro. Há possível A erro. chance de dar PT algum dia? Assim... PT, eu acho que não, mas Não, assim... eu tô pensando, um erro ok. Um errinho, não, assim, o um erro, erro, alguma sim. coisa assim. Mas assim, eu falo de uma maneira... Eu tô sendo bem extremista aqui, né? Tô pensando no pior dos quadros, assim. Porque é uma ferramenta que vai fazendo tanta parte, como eu falei, do nosso dia a dia, e de repente ali, num dado momento, pum, dá PT geral, assim. Aí eu falo, gente, acho que o que acontece com o mundo, né? Não sei. Aí eu aqui a dramática, né, gente? A exagerada, né? Não, mas... Eu fico não sei se eu tô errada em imaginando. pensar nisso, porque pode acontecer, não pode? Não, é que assim, né? É que as pessoas, às vezes, que nem quando surgiu uma tecnologia de cloud, né? O pessoal falava, tá na nuvem, né? Na nuvem, Tá na nuvem. Antes eu falava, gente, mas que diabo de nuvem é essa? Na verdade, assim, né? Sempre tá em algum data center, né? Fisicamente, ela está hospedada em algum data center, né? Do mundo inteiro. Nossa, né? gente, deve ser... Eu fico imaginando, deve ser... É tão rápido a velocidade de tudo aquilo, né? Enorme, né? São data centers enormes. E como toda máquina, ela pode parar. Teve situação, né? Existe players do mercado, né? Em que o pessoal fala, ele nunca vai parar. Aconteceu de parar. Um grande player do mercado, novembro, acho que de uns 3 anos atrás, ele deu uma parada realmente. Foi um grande boom, tal. Assim como eu já fui superintendente de data center, diretora técnica de data center, de 2 grandes players. Eu sempre fui na sua contramão. Mulher é toda antenada, tecnológica, e eu toda analógica. Não, eu já via, né? Assim, para nós de TI, né? É comum você ter uma parada, né? Uma parada por uma série de razões. Parou um servidor, parou uma rede. Mas eu fico pensando nisso a nível mundial. Cara. Claro que hoje em dia, né, as redundâncias são inúmeras, né? Existem várias tecnologias, né, mesmo em cloud, né? Que por mais que um servidor pare, ele automaticamente já migra para outro. Tem toda uma tecnologia, né? Que ele já automaticamente já passa para o outro. É tudo redundante, né? Então, cada vez mais, a probabilidade de parada é menor. Mas pode acontecer? Pode, né? Pode acontecer, né? Tipo, tem uma música do Raul, Dia em que a Terra Parou. Nossa, acho que... Já imaginou? Gente, mas olha, imagina que se um dia, assim, dá uma pane elétrica, né, já aconteceu várias vezes, da gente ficar sem energia elétrica por 4 horas. Nossa, é um horror. 5 horas. É um caos. Imagina quantas coisas você perde da sua geladeira. Tudo bem, por 4 horas tudo bem. Mantém lá a refrigeração. Mas e se isso se estender para 12 horas? É horrível. Não, mas coisas muito simples. Aconteceu há pouco tempo, né? Grandes chuvas deixaram bairros dias sem energia elétrica. O sul ficou sem energia elétrica. Pois Não meu Deus. Você sabe que no sul, né, inclusive, quando teve esse grande problema, né, que teve, tinha um data center lá e ele ficou submerso praticamente, né? Nossa. E aí tiveram que passar, né, os dados para uma outra situação. Então, pode acontecer. Pode né? acontecer. Tinha um data center lá que ficou quase submerso. Então, essas grandes tragédias que ultimamente têm sido até mais frequente, né? Por conta aí de uma série de problemas. De um desequilíbrio, né? E
a inteligência artificial, né, que nem saiu outro dia, assim, a construção de grandes data centers, porque a inteligência artificial, ela requer um processamento muito alto, né, de algumas centenas de servidores. Imagina, Então, porque a quantidade de informação, a né? informação é enorme. Então, estão se construindo ainda grandes data centers, né? E o grande problema é refrigeração, energia elétrica. Porque Outro dia- ela despende tudo isso, tudo, né? tudo isso. tudo. Então, eles estão pensando, né, em energia Solar, eólica. né, solar, de uma série de coisas, justamente uma energia limpa, né? Usar por Limpa conta para que ela disso, se mantenha né? sustentável, né? Sabe que eu li outro dia uma reportagem da China que estava querendo construir um data center no oceano por causa da refrigeração da água. No oceano. E os Gente, peixes? eu achei tão... Surreal. Era algo, até uma coisa assim que eu tava vendo, né? E eu li aqui, eu falei, gente, eu achei... E olha, eu vou te falar, eu sou de tecnologia, mas a gente até se surpreende, né? Com tanta coisa. É. Mas a energia é algo que está sendo muito discutido, inclusive por conta disso, né? Essa criação de grandes data centers, né? Porque na verdade hoje nós vivemos um momento delicado, né, em relação Sim. ao meio ambiente. Nós Meio temos uma ambiente. escassez de Sim. água, cada vez menos chuvas, né? Sim. Ou esse desequilíbrio do tempo. Aqui Sim. mesmo em São Paulo, né, eles estão racionando água, cortando água mais cedo e tudo mais. Como ela despende disso e aí como Então. fica a questão da sobrevivência humana, Sim, né? Sim. São coisas correlacionadas, né? Porque hoje ela faz parte da vida, da rotina, só que também tem essa questão. Nossa, agora no meio do oceano. Eu Gente, li a ousadia humana não tem ousadia, limite, é né? verdade. Não é mesmo? Eu Não li é, uma mulher? reportagem. E aí a gente vê tantas as contraposições, né? A coisa, às vezes, o ser humano, né? Sim. Vivendo em situações tão... com tanta escassez, né? E do outro lado, uma tecnologia, né, tão avançada, tão, né? Então, Sim. ainda são essas contraposições, né, que a gente tem hoje em dia, né? E onde que a gente vai parar? O que que a IA pode fazer ainda que ainda ela não é utilizada? Do que vocês acham que, por exemplo, se usa em muitas coisas, mas ela ainda pode ser utilizada para agregar? No que você acha? E você também? Olha, pode falar, Antônio. Olha, eu, na minha opinião, é que eu acho que deveria ser usado para reorganizar a população. Acho assim, existe ainda muitas pessoas, moradores de ruas, dependentes, alguma coisa. Então, deveria ser recrutado não, colocado em dados mesmo e, junto com isso, o ser humano falar o que podemos fazer. Tá aqui, ó, tudo catalogado. Existem tantas pessoas nessa situação, tantas nessa, tantas nessa. E nós, como seres humanos, o que podemos fazer? Tá tudo pronto. E aí? A IA fez isso, ó. Catalogou tantas pessoas em tal região passando fome, tantas pessoas em situação de risco por N motivos. E o que nós podemos fazer enquanto seres humanos? Porque a tecnologia está para ajudar não só em dados de forma geral, mas e aí esse específico? Como fica? Na questão de ajuda. Na questão de ajuda. Eu acho que essa IA pode ser explorada nesse momento. Nesses termos. A inteligência artificial, eu vejo ela sempre assim, como algo que vai estar sempre agilizando a produtividade, automatizando, por exemplo, funções que são repetitivas, né? Então, o pessoal sempre fala, vai substituir um monte de empregos, né? Que eu particularmente tinha essa visão, mas hoje já entendi que não mais. Que surgirão novas... Vai substituir de um lado, mas surgem novas, como nós falamos. Né? Sempre vão surgir outras, né? Mas algo assim, como a criatividade, a sensibilidade, né? Sempre vai ser o ser humano. Sempre. Né? Sempre vai ser o ser humano. Eu gosto muito, não sei se vocês lembram, de um comercial que era do Banco Itaú, era de um banco, e ele tinha aquele robozinho, e a criança fala para ele, o que é o futuro? E ele começa a sair nas ruas e ver, né? E ele termina dizendo, o futuro é você, né?
porque a gente ainda tem a sensibilidade, a emoção, a criatividade, né? Então, eu ouço muito inteligências artificiais, por exemplo, para marketing, para comerciais, que vão substituir, né? Mas não vai substituir por inteiro, porque e a criatividade? A né, sensibilidade, do ser humano, né? o olhar humano. Isso. Isso eu acho que nunca vai substituir. Não há máquina no mundo, na tecnologia Não, do sim, mundo que substitua isso. Eu acho que o esse calor é um limiar humano, muito grande, né? né? Calor Eu acho humano. que esse é o ponto tênue da divisão de tudo isso. Sim. Né, de sabermos utilizar essa tecnologia a nosso favor, dentro de tudo que ela oferece e do que ela possa vir a oferecer, porque, claro, Sim. ela vai ser cada vez mais explorada, né? Para poder oferecer mais benefícios, se expandir. Eu acho que a partir esse movimento, eu acho que ele é incessante. Sim. Né? Eu acho que vai ser uma coisa daqui para frente que vai cada vez mais melhorar, vai se reciclar, enfim, ela vai se expandir cada vez mais, né? E aí, junto com isso, vem a transformação de tantas coisas, só que, apesar de tudo e acima de tudo, existimos nós, né? Que é insubstituível. Não somos perfeitos, não somos perfeitos, mas somos humanos, né? Somos reais, e aí eu acho que essa é a questão, né? Sim. Eu tô muito feliz, assim, de eu estar mudando o meu olhar. Eu tô muito feliz, porque eu era muito resistente com isso. Eu era bastante. Era bastante. Eu falava, não, gente, esse negócio vai emburrecer as pessoas. Eu falo, acho que quando nós conversamos até... eu conversei um pouquinho em off com ela uma vez, né? Nos falamos por vídeo. E eu lembro que eu acho que eu comentei com você. Falei, gente, eu tenho medo que isso vai emburrecer as pessoas. Justamente porque eu achei que se não tivesse limiar da divisão, do bom senso... das pessoas não pensarem mais, né? De estar tudo ali na mão e ela simplesmente não parar para raciocinar, para ter um senso crítico, como nós temos hoje, né? Daí falar assim, não, tá certo. E vai. E não pensa. E o cérebro fica atrofiado. Mas aí eu vi que eu estava sendo muito exagerada, né? Que não deixa de ser uma verdade, mas que não precisa ser tão desse jeito como eu coloquei, né? Meninas, eu falei aqui que ia ter uma convidada especial e eu vou tentar colocar ela aqui. Só um parênteses. Posso, Fabinho? É só eu colocar aqui direto? O áudio vai sair no microfone. Tá, vamos ver se ela vai aqui. Vamos ver aqui. A Miriam chegou. A nossa amiga. Oi, tudo bom com você, dona Iá? Nós estamos aqui na gravação do podcast. Eu falei que você ia ser uma das convidadas. Estamos aqui eu, a Jaque, a Antônia, aqui no podcast do Bate-Papo com a Edi. Quer falar um oi para nós? Opa, claro! Oi, pessoal! É um prazer estar aqui com vocês no podcast do Bate-Papo com Ed. Tô animada para essa conversa e espero que a gente tenha um bate-papo bem legal. Pode contar comigo. Eu nunca imaginei na vida que um dia eu ia estar conversando... Né? Sem nenhuma crítica, é claro, né? Olha lá, a Jaque vai falar com você aqui. Oi, tudo bem? E aí, o que você conta pra gente de novidades? Quais são o futuro da IA? Oi, Jaque, tudo ótimo por aqui? Olha, o futuro da IA é super empolgante, com avanços em diversas áreas, desde saúde até educação, e também com um foco maior em ética e transparência. Então, tem muita coisa boa vindo por aí. Olha, agora a Antônia vai te fazer uma pergunta. Oi, tudo bem? Eu gostaria de saber de você qual é a sua opinião em relação à terapia? Oi, Antônia, que pergunta interessante. Eu acho que a terapia é uma ferramenta incrível para o autoconhecimento, para o bem-estar emocional e para o crescimento pessoal. Ela pode ajudar muitas pessoas a lidarem com desafios e a se conhecerem melhor. Então, é algo super positivo. Muito bem. Agora fala aqui pra gente. No que você pode ajudar no dia a dia das pessoas? Fala para nós. Com certeza, eu posso ajudar em várias coisas, desde responder dúvidas, oferecer informações rápidas, ajudar na organização de tarefas, criar ideias criativas, fornecer suporte emocional e até mesmo ajudar em aprendizados e desenvolvimento pessoal. Então, estou aqui para facilitar o dia a dia de vocês. E você acha que você veio para ficar?
Com certeza, eu acredito que a inteligência artificial veio para somar e acompanhar o desenvolvimento da sociedade, trazendo mais praticidade, eficiência e novas possibilidades. Então, é bem provável que eu esteja por aqui por um bom tempo. Entendi. Menina, vocês querem fazer mais alguma troca com ela? Com certeza, fiquem à vontade para perguntar o que quiserem, que eu tô aqui para isso. Pode mandar ver que vai ser um prazer continuar essa conversa. Você falou que pode dar um suporte emocional. De que maneira você acha que você substitui o ser humano? Ótima pergunta. Na verdade, eu não substituo o ser humano, mas eu ofereço um suporte complementar. Eu posso estar disponível 24 horas, oferecer informações rápidas e ajudar a aliviar um pouco o peso emocional, mas o contato humano, a empatia e a conexão genuína continuam sendo insubstituíveis. Eu tô aqui para complementar e apoiar. Eu também gostaria de te fazer uma pergunta. Quais informações você não pode fornecer para algumas pessoas? Ótima questão. Eu não posso fornecer informações que sejam confidenciais, privadas ou sensíveis, como dados pessoais, informações de saúde específicas ou dados financeiros. Também não forneço orientações que possam causar dano ou que não sejam éticas. Sempre priorizo a segurança e o bem-estar de todos. Tá ok, muito obrigada. Olha, eu agradeço sua participação aqui. Gente, sério, isso para mim ainda é meio maluco, mas vamos seguindo, né? Porque a vida é sobre isso, né? Não? Então, muito obrigada pela sua participação aqui, a nossa quarta voz hoje. Imagina, eu que agradeço o convite, foi um prazer participar e bater esse papo com vocês. E realmente, a vida é cheia dessas surpresas, né? Contem comigo sempre e vamos em frente. Então, valeu, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É incrível, né? Como eles têm as respostas prontas e falam, inclusive, às vezes, do jeito natural, né? Não é, Ou seja, menina? essa construção de um jeito totalmente natural. Você sabe que eu chamo a minha IA de Suca, né? Meu super cérebro amigo. Adoro! Adoro! E eu falei pro Suca, falei, olha, eu construí toda a minha narrativa, né? Eu fui coautora de um livro, Mulheres na Tecnologia, e eu escrevi quando não tinha IA. Então, o que eu fiz? Eu peguei o meu capítulo todo, carreguei no meu chat GPT, para que ele entendesse como eu escrevo, como eu falo. Para ele ter a sua referência, Para ele né? ter Sim. as respostas baseadas no que eu efetivamente faria. E depois também dei algumas características, falei que eu trabalhei 30 anos. Hoje, além, né, de estar trabalhando em consultoria, eu sou conselheira consultiva em tecnologia, né, em pequenas e médias empresas. Então, eu fui colocando para ele todo esse perfil que você pode colocar ali na personalização do chat GPT. Aí uma dica, né? E você pode, conforme você vai criando esse perfil seu com ele, você vai pedindo para ele gravar essas memórias, né? Então, hoje, muita pergunta que eu faço, ele fala, mas você quer que eu responda como a Jaque conselheira, a consultora, tal. Eu, não, estou nesse papel, tal. Então, ele aprende, muitas vezes, a responder já no seu perfil, entendeu? Já levando em consideração o seu perfil. Porque ele vai criando aquela relação de identidade, né? Sim. Você vai... Gente, porque quando eu utilizo, né, para falar alguma coisa, aí ela sempre me responde assim, claro, com esse seu jeitinho assim, assado, ela já vai meio que me descrevendo, ela fala, então eu posso criar algo para você de acordo com esse seu perfil. Eu falo, ok. Você pode educar, né? Educar a sua IA para que ela consiga aos Você poucos. pode personalizar. Personalizar isso. Personalizar. O seu perfil dentro de cada inteligência artificial, né? E você percebe, você que está nesse ramo da tecnologia, ou você, não sei se já teve alguns pacientes assim, ou até pessoas da sua troca mesmo diária, não necessariamente os pacientes, que essas mulheres, falando especificamente de mulheres, assim, 40, 50 a mais, elas têm resistência em relação a isso ou a grande maioria hoje já está se abrindo mais para essa tecnologia? Olha, eu vejo, até eu falei para você, né? Uma tecnologia que nos favorece, isso. né? E a inteligência artificial, ela é muito simples, né?
Porque você tem lá um campo para você escrever e você escreve do jeito que você quiser. Sim. Né? Então, você não precisa saber programação, você não tem fórmula, né? Não é que nem os aplicativos, você precisa saber uma fórmula para ter um resultado. Sim. Ela é muito simples, né? Ela é uma tecnologia que, por que popularizou tanto? Porque ela é muito simples. Você pode chegar lá, me dê uma receita de brigadeiro. Pá, ela vai te dar. Você fala brigadeiro, ela já entende. Então, você pode escrever da forma como você quiser e ela é muito simples. Mas né? você acha que tem a resistência por parte dessas pessoas da nossa idade de aceitarem essa tecnologia? Eu acho que a gente não tem tanta resistência, não. Não, dentro do que você convive, não. Dentro do que eu convivo, não. Acho que as pessoas estão usando cada vez mais, né? Inclusive, eu acho que até alguma coisa assim, as pessoas me perguntam muito isso, não só em relação ao IA, mas em relação às outras coisas, né? Sempre colocando o idoso, né? A pessoa com uma certa idade, com dificuldade na área de tecnologia. Né? Se você for pensar bem, nós já passamos por tantas coisas, internet, celular, IA, e nós passamos e nos adaptamos. Sim. Por que com a inteligência artificial seria diferente? Não vai ser diferente. E ela é fácil, ela é muito fácil, ela é muito, ela é muito friendly, sabe? Ela é muito friendly. Então, é muito verdade. fácil de você pegar isso, tá? É muito tranquilo. Você faz no celular, você faz nos aplicativos, é muito tranquilo. Claro, as pessoas que vão trabalhar já na programação, nos agentes, nas empresas, claro, aí já precisa de uma técnica a mais. Mas esse uso mais, né, corriqueiro, ela é muito simples, né? E você? Então, os meus clientes, alguns ainda têm um pouco de resistência, falam, não, isso não é para mim, isso não é para mim. Eu falei assim, olha, você não sabe mandar um WhatsApp? Você não escreve? É a mesma coisa. Só que assim, você tem que fazer, olhar, analisar, como ela mesma disse. Nós que já temos uma certa idade, nós passamos pela experiência. Né? Pela experiência da vida. Então, você lê e fala, opa, essa informação não está tão correta assim. Sim, aí vem né? o senso crítico. Sim, né? senso crítico. Analítico e crítico, né? Exatamente. Então, eu falei, isso olha, é o que nos diferencia, sim, né? sim. Nos deixa um ponto na frente, né? Sim. Não é uma concorrência, mas é um diferencial, É um né? diferencial. Importante, né? Na verdade, Eu bem acho. importante. Eu falei assim, você pode usar a seu favor. Mas não só pode pode como deve, depender, né? né? Usar como a sua única ferramenta. Eu falo assim, não pode usar como a sua muletinha. Exatamente. Né? Exatamente. Ela é uma ferramenta, assim como se você fosse... Imagine que você estivesse fazendo uma comida. Você não usa as suas ferramentas? Você não usa sua concha, sua escumadeira, não liga o micro-ondas? Então, use desta forma. A produção já falou que eu só tenho 5 minutinhos para variar. Eu acho que o grande recado aqui desse bate-papo, que eu gostei muito, é aquilo. Tudo sempre está aí, falando da IA especificamente, ao nosso favor, sabendo usar com senso crítico, como falamos aqui várias vezes, com senso analítico de tudo. Deixar nossa resistência de lado, porque é aquilo. O mundo hoje é assim e vai mudar. Porque tudo está mudando a velocidade quase que da luz, né? Porque Sim. você piscou, Nossa. mudou. Literalmente, da noite para o dia, você fala, como assim? As coisas hoje estão muito aceleradas. Então, nós temos que minimamente estar acompanhando isso para nos mantermos ativos e presentes na vida, ponto. Claro, não querer fazer parte e conviver com isso é uma escolha. Sim. E está tudo certo, mas se você hoje está no mercado de trabalho, se você busca uma recolocação, se você quer se manter ativo e participante, se você ainda quer estar no jogo da vida nisso, vai ter que obrigatoriamente se adaptar, associar, se adaptar a isso. Se atualizar. Exatamente, se atualizar. Meninas, olha, se você não está inscrita aqui, eu peço para você dar essa força para gente. Curtiu, gostou? Comenta, compartilha, dá aquele toque para sua amiga, porque esse canal aqui é voltado para você, mulher. E eu já vou me despedindo por aqui com aquele recadinho de sempre: se ame, se acolha, se respeite. Honre você a sua história, porque sempre é de você, para você, por você, que é diferente de só você. Beleza?
Um beijo, meninas. Eu vou pedir para que vocês se despeçam mais uma vez. Eu sou muito grata por vocês estarem aqui. Se quiserem, deixem as suas redes sociais. E aí, no final, a gente dá a mãozinha assim. Que é o nosso... Que bom. Que bom. Bom, eu agradeço, né? Agradeço o convite. Mulheres, podem me seguir. Eu sou Antônia Souza, terapeuta. Se você se sente com o ninho vazio, vem conversar comigo, que tem N possibilidades. E ela é consteladora Tá também, gente. Vocês E? sabem que eu sou fã de constelação de carteirinha, né? Sim, então vamos constelar, vamos fazer terapia e N possibilidades de você preencher o seu ninho com atividades diferentes. Isso aí, boa. Que bom. Você, mulher. Então, um grande prazer estar aqui com você. Foi um convite muito especial. Prazer é nosso. E eu acho que é o que você comentou, né? A tecnologia está aí na nossa vida, mas sempre usar com consciência, né? E com responsabilidade, tá bom? Então, também será um prazer ter vocês também nas minhas redes sociais. Vocês me acham como Jaqueline, tem um C antes do Q. Jaqueline. Jaqueline Sotani, tem um NYI no final, meio dificinho, mas é o mesmo nome tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Eu dou aula de inteligência artificial também para as pessoas 50 a mais. E estou aí com uma nova consultoria, o Rebrand-se, que é uma curadoria de caminhos para os executivos. Eu tenho certeza que vai ser muito legal. Tenho certeza que já deu certo, mulher! Meninas, dá a mãozinha aqui! Muito legal. Valeu, beijo! Beijo. Aê!